E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para os nossos dois últimos conteúdos, que é processo de unificação da Itália e da Alemanha, e imperialismo e neocolonialismo, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês, o gabarito eu vou disponibilizar durante a semana, tá? Para vocês fazerem os exercícios, eu vou disponibilizar durante a semana. Processo de unificação da Itália. No início do século XIX, o Congresso de Viena, em 1814-1915, decidiu que territórios italianos e alemãos deveriam ser divididos em diversos estados independentes, dentre os quais alguns estariam sob o controle de potências e estrangeiras, né? Com o objetivo de dar um fim à dominação austríaca de diversas regiões da Itália e promover vários levantes nacionalistas na região, visando transformar suas nações em estados nacionais independentes. O reino sardo, piemontês, governado por uma dinastia italiana, era autônomo e soberano. Reino lombardo veneziano, governo pela Áustria, ducados de Parma, Módena e Toscana, governados por duques subservientes da Áustria. Estados pontífices, governados pelo Papa. Reino das duas Sicílias, governado pela dinastia Bourbon. Tá? A ideia de unificação acabou ganhando força após essa divisão dos estados italianos. O primeiro combate para libertar o território italiano foi liderado por uma organização política chamada Jovem Itália, comandada por Giuseppe Mazzini, que defendia a independência e transformação da Itália de uma república democrática. Em meados do século XIX, a Jovem Itália pretendia promover várias manifestações contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram dominados pela política e pelo poderoso exército austríaco, tá, gente? Apesar do primeiro momento de derrota sentida pelos italianos, o ideal nacionalista permaneceu forte. A partir daí, a luta pela unificação passou a ser liderada pelo reino sardo piemontês. Tá? Importância de Garibaldi no processo de unificação italiana. Com a ajuda do governo francês, o exército de Cavour obteve grandes vitórias e as forças austríacas foram derrotadas e forçadas a entregar a região controlada por eles, quase ao mesmo tempo, líder político Giuseppe Garibaldi, tá? Sua libertação julgo estrangeiro, decidiram então, por intermédio do plebiscito, ser governados também pelo reino sardo piemontês de Victor Emanuel II. Garibaldi teve um papel fundamental na unificação da Itália no ano de 1859. Participou da Guerra da Independência Italiana. Cavour, até então primeiro-ministro sardo-piemontês, e nomeou o comandante em chefe das forças italianas na luta contra os austríacos na Lombardia. Venceu com seu exército de 3.000 homens o poderoso exército austríaco. Tá? As forças italianas, de Garibaldi, conseguiram a unificação do norte do país, e agora Garibaldi e seus camisas vermelhas, como eles eram chamados, soldados de Garibaldi, voltaram toda a sua atenção à região central do país. Tá? Agora Garibaldi, então, atua contra a própria Itália, por isso levou a atuar a sua própria conta. Em 5 de maio de 1860, Garibaldi, com seu exército de 1.000 soldados, os camisas vermelhas, deixou o porto de Gênova para iniciar a luta pela libertação do sul da Itália. Dominou a Sicília e, em setembro, o reino de Nápoles. Tá? O insaciável Garibaldi volta a pegar em armas para libertar Veneza. Na época, sob o domínio dos austríacos, na Terceira Guerra foi organizado um corpo voluntário, dominado por Corpo Voluntário Italiano. A missão principal era expulsar todas as forças austríacas da cidade de Veneza, e essa ação era dada a grandes exércitos da planície, liderados pelos generais Alfonso La Marmora e Enrico Cialdini. Processo de unificação da Alemanha. Até os meados do século XIX,
A Alemanha era apenas um conjunto de estados nacionais, de reinos principais, interdependentes que compartilhavam de idiomas e costumes em comum. O processo de unificação territorial e política da Alemanha começou em 1820, contudo, os acontecimentos decisivos ocorreram durante os anos 1830 a 1848, tá? Mesmo período que a Europa passou por uma série de revoluções. O projeto de unificação política da Alemanha era apoiado pelos Junkers, que formavam uma espécie de aristocracia fundiária e defensores do regime monárquico. O mais eminente representante desse grupo era Otto von Bismarck. Bismarck havia afirmado em discurso que a unificação só poderia ser feita a ferro e sangue em 1861. Ele foi nomeado para o cargo de primeiro-ministro. Ele foi nomeado para o cargo de primeiro-ministro do rei Guilherme I da Prússia, os mais poderosos dos estados independentes alemães. O plano de unificação territorial elaborado por Bismarck incluía a neutralização militar e economia da Áustria-Hungria, tá? A promover, a fortalecer laços políticos e econômicos entre os estados alemães, Bismarck criou uma aliança aduaneira chamada Zollverein, tá? Que tornou possível o livre comércio de produtos industrializados que poderiam ser livremente negociados entre os estados membros da Confederação Alemã, da qual também participava a Áustria-Hungria. A Guerra Franco-Prussiana. Depois de derrotar a Áustria em 1866, a Prússia voltou suas atenções para o Império Francês, que a essa altura era governado por Luís Bonaparte, tá? Durante a guerra entre a Prússia e a Áustria, Bonaparte tinha prometido manter a França neutra. No entanto, alguns anos depois começou a pressionar o governo prussiano, pedindo concessões territoriais. A Prússia apresentou a candidatura do príncipe Leopoldo von Hohenzollern, tá, ao trono da Espanha. Napoleão III se opôs e voltou a fazer exigências territoriais aos estados alemães. Bismarck alterou e divulgou à imprensa uma nota que Guilherme I está fazendo parecer que era um ultimato para forçar a França a declarar guerra à Prússia. Os alemães saíram vitoriosos da guerra contra a França. Após derrotada, teve que pagar a altíssima indenização à Alemanha, além de perder a Alsácia-Lorena, região rica em minérios. O rei Guilherme I da Prússia foi aclamado imperador da monarquia federal alemã e era o início do Segundo Reich. Com todas as fases já concluídas na política e na economia, uma nova Alemanha surgiu em 1871, com a proclamação do rei Guilherme I, como imperador da Alemanha, formado assim o Segundo Reich alemão. A coroação de Guilherme I aconteceu no Palácio de Versalhes em 18 de abril de 1871, para a humilhação dos franceses vencidos na Guerra Franco-Prussiana. Isso apenas intensificou o revanchismo francês. Como eu falei com vocês, né, os exercícios estão aqui, tá? E eu vou dar prosseguimento ao imperialismo e neocolonialismo, tá? Eu coloquei 2 matérias para a gente poder finalizar, porque semana que vem não tem vídeo aula. Imperialismo e neocolonialismo, né? O período da transição do século XIX e XX é marcado pelos efeitos da segunda revolução industrial e da propagação dos ideais liberais no continente europeu. Nesse caso, gente, nesse cenário, a produção industrial foi alavancada e o capitalismo se consolidou no mundo ocidental. Novos estados como a Alemanha e a Itália buscavam conquistar um local de destaque na economia mundial, com o objetivo de rivalizar diretamente com a Inglaterra, que seguia conquistar muitos territórios importantes, tá? Os efeitos da segunda revolução industrial, fase que a história concretizou, se caracterizou pela substituição de energia a vapor pela eletricidade, força motriz, e pela invenção do motor da combustão interna, que utilizava
derivados de petróleo, principalmente o óleo diesel. Esses combustíveis eram encontrados no Oriente Médio, assim como o algodão utilizado nas indústrias peixes, e era obtido também na Ásia, mais especificadamente na Índia, tá? Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, em 1884 a 1885, ocorreu na cidade de Berlim, uma conferência com o objetivo de manifestar para a Inglaterra e a França interesses comerciais do cada vez mais forte Estado alemão. A Conferência de Berlim, como ficou conhecida, também buscava impedir surgimentos de conflitos armados entre as potências europeias. Durante a conferência foram formados as normas que deveriam ser seguidas pelos países europeus que quisessem investir a colonização no continente africano. A França começou seu projeto imperialista em 1830, quando a legião estrangeira recebeu ordens para invadir a Argélia. Em seguida, o governo francês direcionou seus esforços invasando o domínio de outras nações. A Europa imperialista avança pela Ásia. Ao longo da sua história, a Índia sofreu fortes influências de países europeus, podendo citar como a gente pode citar como exemplo Portugal, logo após os holandeses, franceses, e por último os ingleses em 1763. Tá? Sob a administração inglesa, estradas foram construídas para a criação de missões políticas e religiosas. A nova estrutura econômica afetou os costumes locais. O grande interesse da Inglaterra pela região era a riqueza da produção agrícola de algodão, utilizando na fabricação de tecidos que abastecia a Europa desde a Idade Média. Quero citar aqui para vocês também a questão do shogunato, né? O que era o shogunato? O shogunato era tipo os reis da Europa, né? Tinha uma aristocracia feudal dentro do Japão, né? O nome de daimyos, né? Que se estabeleceu no poder contando com o apoio de uma classe de guerreiros profissionais, que eram os samurais. Tá? Esse poder feudal existente do Japão, conhecido como shogunato, como eu falei com vocês, era representado pela família Tokugawa, né, que tinha o comando efetivo do país, apesar das rivalidades existentes entre elas outros clãs poderosos como Satsuma e o Shoshu. Tá? Enquanto o Shogun exercia seu poder a partir da região do Edo, né, que hoje é Tóquio, né, o imperador, o Mikado, que exercia o poder da fachada apenas formal, conduziu o seu reinado na cidade sagrada de Kyoto. Tá? A Era Meiji, gente, no período dos clãs opositores políticos em geral, uniram as forças do imperador Mitsuhito, para derrubar o antigo regime do shogunato e transformar o Mikado, ou também imperador, no verdadeiro poder nacional do Japão. Esse embate aconteceu através de lutas contra os poderes feudais locais subordinados ao shogun, havia enfraquecido com mudanças. Com a vitória do imperador em 1868, teve origem uma nova fase da história japonesa, marcada pela centralização política, pelo avanço da industrialização e da modernidade conhecida como Era Meiji, questão chinesa e a Guerra do Opódio. A China, na época, uma população de 400 milhões de habitantes, contando com a sua cultura milenar, vivenciada do governo da crise, né? Uma economia presa na agricultura, não resistindo ao domínio de potências imperialistas da Europa ou do Japão. E os Estados Unidos dominavam o país através de um processo que envolveu vários conflitos e podemos destacar como Guerra do Opódio. Tá? Os desentendimentos persistiram, o governo chinês obrigou um representante inglês a entrar em milhares de caixas de opódio, tá? E foram lançados ao mar. O governo inglês exigiu reparação por danos morais, acusando os chineses de respeitar a autoridade inglesa e danos materiais por impedir livre comércio dentro da região. Tá? Política imperialista norte-americana. A política imperialista norte-americana, gente, nada mais nada ocorrida. Não ficou restrita às potências europeias. Os Estados Unidos também foram uma importante peça no jogo imperialista, embora não disputasse territórios neocolonialistas pelos continentes africano e asiático. Tá? Os estadunidenses decidiram se impor enquanto potência imperialista no próprio continente americano.
A gente pode ver, né, que a expansão territorial dos Estados Unidos foi diretamente pautada na ideia do destino manifesto, pelas orientações da doutrina Monroe. Nesse contexto, o governo norte-americano passou a investir na libertação dos territórios das colônias na América, com o objetivo de impor domínio das influências das regiões. Aqui estão os exercícios. Eu prometo para vocês que eu vou mandar durante a semana o gabarito, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Esse ano não vamos nos ver mais, mas ano que vem estaremos firmes e fortes, tá bom? Fiquem com Deus.